os discípulos, pobres homens, acharam tudo aquilo um desvario. Que pena! Mesmo nesta hora, o Evangelho tem que dizer deles, eles não acreditaram. Que duro chegarem à fé. Que dureza de coração. Que pobreza de inteligência. Que surdez. Que cegueira. Incapaz de reconhecer nos sinais que o Senhor ressuscitou. Ainda há pouco, meus irmãos e minhas irmãs, nós cantávamos no precônio pascal, ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou. E ainda, ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor. Do que nos valeria ter nascido, se Ele não nos resgatasse em seu amor? A ressurreição do Senhor não é fruto da imaginação. A ressurreição do Senhor nada tem a ver com a fantasia. É algo que se pode experimentar no corpo e no coração. Que se pode conhecer, como diz Santo Inácio, pelos frutos desta mesma ressurreição. A alegria, a iluminação, a paz. A ressurreição do Senhor é um fato histórico extraordinário. De tal modo é extraordinário que a história da humanidade precisou ser relida. Por isso nós lemos hoje tantas leituras, 9. Porque a ressurreição de Jesus nos obriga a reler a história a partir do seu clarão. Nos obriga a reler a história do povo eleito de Deus, a história da humanidade, pois foi para este dia, para esta noite santa e iluminada, para esta noite luminosa, que tudo foi criado. Deus criou tudo para este dia. Deste dia, toda a história passada recebe a sua luz. A ressurreição do Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, revela o sentido de toda a história humana, o sentido dos acontecimentos que nós vivemos a cada dia. Não obstante o absurdo a que muitas vezes nós estamos mergulhados, mas é a graça da ressurreição do Senhor que dá sentido a tudo o que na nossa vida acontece. Por meio das leituras que nós ouvimos nesta noite santa e luminosa, o ressuscitado não anula a história de Israel, mas ele ressuscita a memória que os discípulos não têm. Ressuscita a memória em primeiro lugar. Por isso aqueles 2 homens com vestes brilhantes, que é uma maneira de evitar o nome de Deus, vai dizer
àquelas mulheres: lembrai-vos do que ele vos falou. Sem memória, não há reconhecimento do ressuscitado. É preciso lembrar. Por isso, com frequência, a cada domingo na oração das laudes, nós sempre lemos essa leitura: lembrai-vos de Jesus Cristo. Sem memória, sem se lembrar do que Deus fez por seu povo desde o início, não há reconhecimento do ressuscitado. Repito, por isso aqueles dois homens, portadores da boa notícia de Deus, diz: lembrai-vos do que ele vos disse. O Senhor não anula a história de Israel. Ele ressuscita a memória, fazendo no seu corpo glorioso a unidade entre o passado e o futuro, entre a recordação e o desejo, entre a tradição e a liberdade, fazendo a unidade entre o homem novo, revestido da graça de Cristo, que vive sem contradição, a memória do passado e a esperança do futuro. Tudo isso une o Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitado é o horizonte, é o centro de toda a história, de toda a vida, de toda a nossa jornada. O centro. Para nós que cremos, o Cristo é o centro de tudo, da nossa história, do nosso dia a dia. É o centro de tudo. Para Ele, tudo converge. Nele, toda luz, todo bem tem a sua origem. A ressurreição de Cristo é o primeiro dia da nova criação. Primeiro dia da criação, Deus fez a luz. A ressurreição de Cristo é o primeiro dia desta nova criação em que nós somos recriados em Cristo como criaturas novas, livres do pecado, libertas de todo o mal. A ressurreição de Cristo é o primeiro dia da nova criação em que o mal foi vencido pelo amor e a morte foi vencida pela vida. Cantávamos ainda no precônio pascal: somente tu, noite feliz, soubeste a hora em que Cristo da morte ressurgia. É por isso que de ti foi escrito: a noite será luz para o meu dia. Que maravilha! Para quem crê, para quem é iluminado pelo Cristo ressuscitado, a noite é clara como o dia. A noite da nossa vida. E às vezes com São João da Cruz nós passamos noites escuras, não é verdade? A noite é clara como o dia. A ressurreição do crucificado é o início da transformação de todo o mundo. Ela transforma o sentido da história e indica a verdadeira direção. Na ressurreição de Jesus, que proclamamos hoje, nesta noite de alegria verdadeira, temos a certeza de que o Deus da vida não nos abandonará como não nos tem abandonado. Não nos abandonará na escuridão da morte, mas que desde agora a sua vida divina age em nós, se nós confiarmos no seu extraordinário poder. Age em nós por seu Espírito. Vocês viram
E nem se faça essa pergunta. Nenhum texto do Evangelho diz como Jesus ressuscitou dos mortos, porque isso não importa. E nós não temos acesso a isso. Isso pertence ao mistério de Deus. Isso pertence unicamente a Deus. A ressurreição do Senhor não é descrita em nenhum texto do Novo Testamento, nem tampouco narrado. Não é a ressurreição do Senhor que se narra, mas é como as pessoas experimentaram que o Senhor estava vivo no meio delas e por que sinais reconheceram a sua presença nelas e entre elas. A forma do texto que nós ouvimos agora, das mulheres que vão de madrugada no túmulo, nesta noite santa e luminosa, é simplesmente para fazer uma proclamação, porque é disto que se trata. Não é uma narração da ressurreição, mas uma proclamação, qual seja, àquelas mulheres que de madrugada vão ao túmulo de Jesus, os dois homens de roupas brilhantes, homens que pertencem ao céu, homens que traduzem nas suas próprias vestes a luz do Cristo ressuscitado. Aqueles dois homens, as mulheres desconcertadas porque a pedra não estava no lugar, ele diz, como diz a nós. Essa palavra é dita a nós, foi escrita para nós. Por que estáis procurando entre os mortos o que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. É essa proclamação que importa, que pode ser sentida, que pode ser vivida, que pode ser reconhecida nos sinais da ressurreição do Cristo, a alegria, a paz duradoura, a iluminação, o desejo de Deus. A morte não é a última palavra, nem tampouco os sinais de morte presentes na nossa vida de cada dia. Nem a morte, nem os sinais de morte presentes na nossa vida de cada dia têm agora o poder de nos dominar. Porque o Cristo, pela sua gloriosa ressurreição, venceu o mal e a morte. Meus irmãos e minhas irmãs, contemplemos Jesus ressuscitado e tiremos essa conclusão. Depois pensa na sua vida, mas tiremos essa nesta noite santa. Jesus não terminou a sua vida sobre a cruz ou no sepulcro. Não foi aí que a sua vida terminou. Nem na cruz, nem no sepulcro. Ele vive. E nós o experimentamos pela graça do seu Espírito. Que notícia maravilhosa para todos nós. Ele vive, pois a ressurreição de Cristo nos permite compreender que o ser humano não está abandonado à própria sorte. O ser humano, nós, não estamos abandonados à nossa sorte. Deus está conosco. Deus está conosco, oferecendo-nos a sua vida para que nós vivamos plenamente. Deus está conosco, oferecendo-nos seu amor e a sua vida. Ó noite de alegria verdadeira. O Cristo ressuscitado nos dá a sua própria força, o seu próprio espírito, para vencermos o pessimismo, o fatalismo, o derrotismo, a cegueira,
a incredulidade, a tristeza, nos dá a sua própria vida, para que nós participemos plenamente da sua vitória. Ele nos fez participantes de sua vitória. Meus irmãos e minhas irmãs, o que eu desejo, que nesta noite santa, nesta noite de alegria verdadeira, em que o Senhor destruiu o inferno, o que eu desejo é que a ressurreição de Cristo nos dê a alegria verdadeira para podermos proclamar por palavras e por um novo estilo de vida, de homens e mulheres novos, para podermos proclamar: o Cristo vive. A credibilidade deste anúncio é a nossa alegria, porque Cristo vive. O cristão é fundamentalmente alguém marcado pela alegria do ressuscitado, que ele deve transmitir por suas palavras, que ele deve transmitir por uma vida coerente com o Evangelho que a cada dia ele medita. Que nós possamos, pela nossa boca, pela nossa vida, dizer: Cristo vive.